Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto e estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. E você já sabe, todo domingo aqui neste horário a gente traz um tema para reflexão sobre a vida da nossa igreja. E no programa de hoje vamos falar sobre os 25 anos de instauração do diaconato permanente aqui na Arquidiocese de Natal. Essa instauração aconteceu no dia 29 de novembro de 1997, no governo do então arcebispo Dom Heitor de Araújo Sales. E nessa oportunidade, ele ordenou 2 diáconos, Francisco Adilson da Silva e Francisco das Chagas Teixeira de Araújo. E esses são justamente os nossos 2 convidados aqui do nosso programa. Sejam bem-vindos, Diácono Teixeira e Diácono Adilson. É uma alegria estar presente e conversar com vocês acerca do diaconato permanente. Muito bem, bom dia para todos, né, Luísa, quem está nos ouvindo, Teixeira. Muito bem, vamos então bater esse papo, né? É verdade, vamos lá. E aí, antes de a gente se aprofundar mesmo, né, assim, na temática, eu queria que vocês falassem como é que foi primeiro esse processo, né, até a instauração do diaconato permanente na Arquidiocese. Aí fica livre qual dos 2 quiser começar. Muito bem, deixa eu começar, porque aí, né, Teixeira, vejamos só. Eu fui seminarista, acho que Teixeira também foi, né, e até a teologia, quando resolvi deixar, né, naquela época que estava ainda Dom Costa, né, até tenho conversado com o Dom Costa, mas na época não saiu, ele saiu da diocese. Quando o Dom Heitor chegou, foi muito interessante, na época eu estava na coordenação do CEAPAC, e aí fui entregar para ele e tal, ele disse, não se mexe em time que está ganhando, então não só você permanece, mas eu queria fazer uma pergunta. Ele disse, pois não, Dom Heitor, você quer ser diácono permanente, né? Eu disse, Pois então, se prepare que no próximo ano, então, a gente lhe ordena, né? Isso foi em você 94. Teixeira, 90, isso foi no finalzinho, ele tomou posse dia 17 de dezembro de 93, né? 15 de dezembro. 15 de dezembro de 93. Foi. E isso foi, acho que uma conversa que eu tive com ele entre Natal e Ano Novo. Foi antes do Ano Novo. E eu fiquei contente, Teixeira, porque corri para Monsenhor Barros para dizer, e Monsenhor ficou muito contente, e vamos nos preparar. Aí veio 94, 95, 96 e nada. Quando foi em 97, você é testemunha que você estava comigo também na Casa Paroquial São José, se lembra? Me lembro, nas comemorações do cinquentenário do Congresso Eucarístico lá de São José, que estava acontecendo, e a visita do cardeal Sales, né, que ele fazia anualmente a Natal, e era um dia certo na casa de Barrinho. Ele veio visitar o túmulo do pai dele, o desembargador Celso Sales, que é sepultado em São José. E depois ele voltava para tomar café com Barrinho, né? Uma tapioca que Galdina fazia, com camarão, que ele gostava muito, né? E aí foi engraçado, na saída, Barrinho, que foi colega de Dom Eugênio, né? Nós estávamos à mesa, né? Eu me lembro que era Dom Eugênio na cabeceira, do lado esquerdo estava Barrinho, do lado direito do Heitor, eu, você e tem outra pessoa que eu não recordo, que estava também com a gente. Eu não lembro mais quem era. Eu não lembro. Eu acho que era alguém de São José do Mipibu. Acho que era Marciano Freire, que nessas horas também ele estava, né? Que Zélia fazia também algumas iguarias e levava para o lanche do cardeal. Aí surgiu uma conversa aí nesse interior. Aí Barrinho, né, perguntou assim, Heitor, quando é que vai ordenar os meninos? Os meninos era eu e você. Exatamente. Aí o Heitor conversou por ali e tal. Aí Barrinho disse, ô Heitor, vamos deixar de embromação e vamos marcar essa data, né? Aí eu me lembro que a Dom Eugênio deu uma gargalhada e disse, quer dizer, Barrinho, que Heitor tá embromando? Ele disse, faz tempo. Eu me lembro que ele disse assim, e esse pobre aqui faz tempo, desde que ele chegou, que enrola o pobre aí, dizendo que vai ordenar e não ordena. Aí vamos marcar. Aí, rapaz, foi um negócio danado. Porque tava dentro, era final de ano,
Aí abriram lá a agenda e escolheram o dia 29 de novembro, que é um dia que ninguém se ordena. Era exatamente a missa vespertina do primeiro domingo do Advento na época. Ninguém se ordena, exato. Porque geralmente a pessoa procura a data de um santo assim, né, de expressão, né, da igreja. Não, nós... não tem ninguém, adeus. E o melhor foi quando eu lembro que... acho que essa data não ficou certa lá ainda. Foi uma sugestão, mas não ficou amarrado. Dom Heitor foi para aquele encontro do Papa com as famílias no Rio. Você lembra? Sim. E o Papa João Paulo II. Quando ele voltou, eu me lembro que eu estava na sala do CEAPAC, que era aqui embaixo, aqui na Catedral, e Terezinha Vilar, de saudosa memória, interfone-se: Adilson, Padre Heitor está lhe chamando aqui no gabinete. E eu vim. Meu Deus do céu, o que é que o bispo quer comigo? Quando eu cheguei, ele em pé na porta e disse: Terezinha, cumprimente o pré-diácono. Aí eu fiz: eu? Sim. Tomou um susto, né? E aí entramos, ele disse... Aí a gente conversou, você e Teixeira, tal, né? E vá ali conversar na cúria, né? Com o vigário, né? o chanceler, né? E também com o liturgista. E eu saí muito feliz, né? Mas foi muito interessante. Mas foi assim um balde d'água fria, muito na fervura, porque ambos disseram assim: mas ordenação diaconal, diaconato permanente? Sim, o bispo acabou de comunicar, sou eu e Teixeira. Mas parece que não foi essa conversa no vigário, não é com os vigários episcopais. Digo, eu não quero saber o que foi que vocês conversaram, eu quero saber que agora vão me ordenar. E que essa instauração do diaconato permanente aqui já vinha de uma experiência de Caicó, né? Que foi antes. Caicó foi a primeira diocese no Rio Grande do Norte, né, a restaurar o diaconato permanente. Né? Apesar da Igreja do Brasil ser mais antigo, né, logo em seguida ao Concílio Vaticano II, no Brasil nós tivemos as primeiras ordenações, que foi em Salvador da Bahia, né, e com Dom Eugênio de Sales, quando era bispo lá. Né? Mas aqui no Rio Grande do Norte começou com Dom Heitor, que era o bispo de Caicó, né, com a ordenação de José Bezerra. É interessante que lá também tinha um grupo bom de estudantes, né, em vista ao diaconato, né, homens casados muito bons, muito engajados nas ações da igreja, mas, como em todo canto, tem sempre aquela reação do clero, né, em relação ao desconhecido. Né? Ninguém quer o diaconato permanente, que figura é essa, né? Isso vai criar problema ou não vai criar problema? E é tanto que lá em Caicó, Dom Heitor botou como isca Zé Bezerra, que é o campeão dos mais magros do Brasil. É verdade. Então e aqui para também estar com música foi eu e Adilson, né? Foi muito interessante. Adilson, que era um jovem ex-seminarista de São José do Bipibu, né? Que vinha de uma boa matriz de formação com o Cônego Barros, uma figura que eu tive a graça de conhecer, que guardo na memória com muito orgulho, viu, Deus, ter conhecido lá. Da raça de Monsenhor Ernesto, companhia, né? Ainda eu tenho muito presente na minha coisa o olhar de Barrinho pra gente, né? Como ele olhava assim, com aqueles olhos brilhando, né? E eu que vinha de Caicó, né, fiz o estudo lá na Escola Diaconal Santo Estevão Diácono, mas não tinha me ordenado em Caicó, né? E quando eu vim para aqui em 95, janeiro de 95, né, como coordenador da Pastoral da Criança estadual, e recebi o convite, pensei bastante se aceitava ou não, né, e topei, né, somar com a Adilson para a gente quebrar o gelo, né, em relação à introdução do diaconato na Arquidiocese de Natal. Sim, sem dúvida. E assim, a gente está falando da implantação, né, instauração do diaconato permanente aqui na Arquidiocese. No início vocês estavam falando, justamente, Adilson veio de uma caminhada também
seminário, né? E aí como é que foi essa caminhada de vocês dois até chegar a esse dia da ordenação diaconal, né? Eu falo do ponto de vista caminhada como cristãos, né? Na vida da igreja. Se a Deus quiser começar, e depois Teixeira fala. Veja só, nós dois estávamos já envolvidos com a ação social da igreja, né? Porque Teixeira já vinha dessa caminhada de Caicó, né? E depois veio para cá e continuou essa caminhada. Então a gente já exercia o diaconato de fato, né? É muito boa essa sua colocação, Deus, porque eu me lembro que quando, nas minhas dúvidas se aceitava ou não o diaconato permanente, eu me lembro quando as coisas assim que bastante me convenceu, ajudou a convencer-me a aceitar o ministério, foi que Monsenhor Ernesto, conversando com ele disse: rapaz, você já é um diácono na igreja. Ele disse: o que falta a você é a graça especial do sacramento da ordem, né? Então eu não vejo, não vai aumentar nada, não vai fazer diferença do que você já faz, você aceitar o diaconato. Por isso que você disse é muito interessante. Nós já tínhamos um engajamento na ação da igreja. Sim. A gente começou muito infantil, né? Eu comecei meu trabalho na igreja com 14 anos. Sim. Viu? 14 anos. E tu até hoje, né? Deus também... comecei por aí, acho que nessa faixa aí. Eu acho que ainda usava coeira ainda. Pois é. Pois é, então assim, acho que na verdade, eu acho que não veio como um prêmio de consolação, mas veio como confirmação de uma ação que a gente já fazia, né? Pastoral e serviço social, né? Da caridade. De um ministério já pré-existente. Já pré-existente. E é muito interessante isso que nós dois, se você for analisar, a gente tem muita coisa em comum, apesar de termos nascido em regiões diferentes. Sim. Somos dioceses, eu era da diocese de Caicó, Deus da diocese de Natal. Mas nós dois fomos seminaristas. Nós dois, a gente tem a graça, a bênção de ter vindo de uma matriz de convivência com padres que enobrece não só o nome da gente, mas enobrece a igreja. Monsenhor Barros, lá de São José de Mepibu, e o Monsenhor Ernesto da Silva Espino, lá do Jardim do Seridó. Então, a nossa formação, né, ela vem exatamente do testemunho de vida desses dois homens. É que se somam outros por aí, né? Acho que também teve participação especial na nossa formação, Teixeira, acho que Dom Tavares. Dom Tavares? Que foi quem pregou o retiro da gente, né? O retiro de ordenação. Sabe, eu tava tentando me lembrar quem tinha sido, eu não lembrava. Dom Tavares. A gente foi para Parelhas. Foi para Parelhas, foi. Né? E lá fizemos o retiro. E foi muito interessante, porque ele começou, acho que você se lembra, a recordar a restauração do diaconato quando se tratava já desse tema no Concílio Vaticano II, que foi padre conciliar. Eu me lembro, né? Que houve as reações contrárias e tal. Lembro ele contando, inclusive. Tanto que quando terminou o concílio, o Papa não promulgou. Somente 2 anos depois, né, em 67, foi que ele abriu para a igreja, que as dioceses que quisessem então restaurar o diaconato. Então a gente vai para um rápido intervalo. Diácono Teixeira, Diácono Adilson continuam aqui com a gente. Você que está na Sintonia do Bem, também não sai da nossa audiência e a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 20 de novembro. Hoje estamos falando sobre os 25 anos do diaconato permanente aqui na Arquidiocese de Natal e os nossos convidados são os diáconos Francisco Adilson e Francisco Teixeira. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre como é que foi esse início, essa caminhada até o dia da ordenação dos dois, que foram os 2 primeiros diáconos ordenados aqui na nossa Arquidiocese. E no primeiro bloco vocês também falaram sobre uma certa, digamos assim, rejeição, né, em relação a essa novidade, né, aqui ter homens casados ordenados, né, diáconos. E aí como é que foi assim esse início após a ordenação de vocês? Como é que foi a reação das pessoas, né, do clero principalmente, que era uma novidade, né? Como é que foi e depois disso
como é que se desenvolveu, né? Para atrair também outros homens a esse ministério, né? É interessante, né, Luísa? Como o Teixeira disse, né? O novo, a novidade, às vezes as pessoas veem com certo temor. Acredito que na cabeça de muitos padres, talvez o diácono ele fosse alguém que viesse para competir, não para somar, né? Que às vezes corre esse risco. A gente, claro que são ministérios diferentes, né? Sim. Participamos do mesmo sacramento da ordenação em graus diferentes, mas às vezes falta essa consciência de que a nossa existência ela não está para competir, bem pelo contrário, para servir. Eu digo sempre ao pessoal, nós diáconos somos meros garçons dos pobres. O diaconato foi criado por causa disso, para servir os pobres. É triste o diácono que botar na cabeça que ele tem que estar com uma roupa maravilhosa, mais enfeitada do que Santa Cruz de Beira de Estrada, dando rodada no altar, para se amostrar pensando que é o tal. Não passa de um mero garçom. Não que garçom não seja importante, né? Mas é que, só para a gente sempre ter essa consciência de que nós nascemos, o diaconato nasceu e nós nascemos como diáconos para o serviço da caridade. Claro que depois se agrega a dimensão da liturgia, né, da evangelização, mas a primeira característica do diácono é o serviço, é colocar, né, se cingir com a toalha, né? Não temos manto para vestir. Jesus tirou o manto para se cingir com a toalha para lavar os pés. Então esse é o sentido do diaconato. Aí eu acho que nesse primeiro momento há uma reação muito natural, né? Inclusive de gente da cúpula, né? Que, como eu disse ali no início, que ficou de certa maneira assustado. Mas eu acho que depois a gente vai quebrando isso, né, Teixeira? Você se lembra que logo depois de ordenado, o nosso saudoso padre Campestre, padre Normando, né, nos levou para uma missa lá para nos apresentar. Se lembra desse fato? Me lembro. Né? Foi muito interessante. Então tivemos figuras assim que foram vestindo a camisa e nos ajudando, né, a dar passos no meio do clero. A coisa muito importante assim que eu acho naquele momento primeiro, é que nós não éramos pessoas desconhecidas do clero. Sim, sim. Né? Dos dois, talvez o menos conhecido era eu, porque eu vinha de Caicó. Né? Mas mesmo assim era bastante conhecido porque eu cuidava da pastoral da criança em âmbito de estado e eu andava nas 3 dioceses do Rio Grande do Norte. Não ficou uma paróquia no Rio Grande do Norte que eu não tivesse sido presença, né? Porque eu fui coordenador presente de ir me reunir com os líderes comunitários, né? Eu cheguei a rodar esse estado 3 vezes no meu tempo de coordenador estadual, me reunindo com os líderes comunitários, que naquela época passavam de 5.000, né? E então eram pessoas conhecidas, mas era uma novidade. Esse ministério agora surgiu do nada. Como é que vai ser essa coisa aqui agora, não é? São reações naturais, né? Sim, sim. Agora, uma coisa assim o bonito dessas incertezas, né, que são criadas pela imaginação humana, o bonito disso é que eu, e creio que a Dilson também, a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida, de que nós, como diáconos na igreja, nós somos muito respeitados dentro da igreja, inclusive pelo clero. Eventualmente, algum clérigo pode até não gostar do diaconato ou do diácono, mas eu seria injusto se eu dissesse que não respeita. Depois tem uma para lhe contar. Porque eu Em off. Porque não pode ser que de público não fere. Respeito. Então, o respeito é fundamental. Por quê? Qual é a importância do respeito? Porque não é a pessoa de Teixeira, não é a pessoa de Adilson. É um ministério da igreja que, segundo, né, os padres da igreja, né, o grande... Agora, esqueci o nome do santo, Anselmo, mas... Não, Anselmo não. Não, Santo Anselmo. Inácio de Antioquia. Inácio. O santo Inácio de Antioquia, ele dizia que a igreja que não tem,
que falta um dos ministérios ordenados, ela é a igreja manca. Isso. Né? Então, do Heitor, em 1997, no dia 29 de novembro, tornou a Igreja de Natal fundada sob o tripé do sacramento da ordem: diácono, presbíteros e bispo. Isso. Aí é interessante, porque esse respeito, né? E aquilo que você falou, dos padres também de onde a gente vinha, né? Eu me lembro, só para vocês rirem, mas uma vez eu fui convidado para assistir um casamento em Santo Antônio do Salto da Onça, cujo vigário era o nosso querido Monsenhor Xavier. Era. Que ele tinha uma certa aversão ao diaconato. E eu fui todo desconfiado, né? Cheguei na casa paroquial, né? Cumprimentei, eles podem ficar à vontade. E aí quando terminou o casamento, já eram umas 5h30, quase 6 horas, ele mandou me chamar. Né? Chegou uma jovem me chamando, eu fui. Ele disse: eu estou com um probleminha de saúde e essa turma, esses jovens aqui não querem que eu vá celebrar. Eu queria saber se você podia fazer a celebração, é um domingo, né? Aí eu disse: monsenhor, o senhor quem manda, né? Não sei, porque às vezes assim eu escuto umas conversas e disse: deixe de besteira, porque você é cria de barrinho. Aqui você pode mandar aqui na paróquia, né? Aí eu achei interessante, aqui você disse, né, dos padres que a gente vinha, né, da origem, que gozavam de respeito no clero, e isso também fazia com que os colegas nos vissem também com certo respeito. Verdade. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Muito importante. Isso é muito presente ainda hoje, Adeus. E outra coisa é o povo, né? Eu me lembro que nos ordenamos dia 29, no dia 30, lá vou eu para a Matriz, lá em São José, para a missa da manhã de 6h30. E morava na praça, ali, Monsenhor Paiva, em frente à igreja, um cidadão muito querido também, chamado seu Zé Fagundes. Então, quando eu fui passando na praça, ele gritou: adeus! Aliás, ele chamou Padre Adeus! Aí eu me voltei, né? Sabia que era comigo. Acabando de ser padre, digo: ô Fagundes, tudo bom? Meu irmão, vem cá, quero lhe dar um abraço. E quero parabenizar você e a igreja por ter coragem de ordenar padre um homem casado. Eu digo... Eu disse: não é bem assim. Aí eu fui explicar para ele, mas para mim tanto faz. Tá no altar, eu não sei diferenciar. Tá certo. Mas é interessante, e assim as pessoas depois que vão também nos acolhendo, né? Isso é muito interessante, que as pessoas começam a perceber, e aí é engraçado, Luísa, porque logo depois de ordenado, lá vem no Heitor, um dia me chama e diz assim, a gente se ordenou em novembro, eu acho que de 97, fevereiro de 98, ele me chama e diz assim: olha, Barrinho doente, mas não quer entregar os pontos, eu não quero forçar, também não quer padre novo, e você é praticamente filho dele, né? E ele tem muito respeito. Então eu queria nomear você administrador da paróquia lá para ajudá-lo. Aí eu fiquei, mas é uma situação difícil do Heitor. Mas se ele aceitar o senhor conversar e der a provisão para poder... Né? Não, porque você precisa ver a parte administrativa da paróquia, tem muitos problemas, né? E aí eu fui, né? Fiquei ali até 2000, né? Então esse foi o primeiro fato. Eu fiquei então à frente da paróquia, depois veio o padre Ayrton, né, que ficou como vigário paroquial, mas praticamente ficou em Monte Alegre e só ia celebrar, né? Então a parte pastoral, né, e administrativa ficou comigo. E até criei alguns problemas lá, né, para rever as coisas da igreja, estava na mão de terceiros, foi terrível, né? E hoje eu não teria mais coragem de me meter nisso para estar brigando com o povo, mas a gente conseguiu pelo menos reaver alguns bens. E aí quando foi em 2000, né, em janeiro de 2000, o Heitor me chama novamente, e ele tinha me nomeado em 99, né, eu tinha deixado o CEAPAC e a Caritas regional, né, que eu estava ajudando naquele projeto, e ele me chama e pediu para ficar no patrimônio com o Pedrinho ajudando. E quando foi em 2000, ele me chama e disse: eu vejo que você está nesse negócio mais para obediência, você gosta de pastoral. Eu digo: realmente gosto. Pois então vou lhe nomear coordenador de pastoral. Só faltei cair. Quando ele me disse: pai do Heitor, não tem a mínima condição. Imagina uma diocese desse tamanho, com um clero, né, o número de presbíteros numeroso, bastante. Eu sei coordenador de pastoral. Mas a gente vai lhe ajudando.
eu vou dizendo como é que você vai fazer. E nunca me disse nada. E era muito interessante porque eu comecei a ir para as reuniões do Zonal, eu comecei a me lembrar do estilo de Dom Costa, como é que Dom Costa fazia. Aí lá fomos restaurar a história dos articuladores de pastoral paroquial, né? Que aí Monsenhor Assis se encontra comigo aqui no corredor, diz, você está querendo inventar a briga dos padres com os leigos. Diga, não é isso, Monsenhor. Não é isso. Os articuladores são pessoas que vão colaborar, né, com os padres na ação pastoral, né? E foi uma experiência muito interessante, né? E eu chegava, ia para os zonais, né? Fazia questão de ir para todos os zonais. E eu ficava desanimado. Quando eu voltava, sempre vinha conversar com o doutor. E eu dizia, mas doutor, estou assim, o clero jovem, né? Mas eu não vejo ânimo, é uma coisa assim, né? Vamos rezando, e ficou nesse negócio. Quando foi 2002, no final do ano, eu disse, doutor, que tal a gente fazer um ano missionário na diocese, para ver se a turma se anima e tal. Aí ele disse, converse com alguns padres, que você tem mais acesso, leve essa proposta para colocar na Assembleia. E se a Assembleia aprovar, o bispo vai aprovar. E assim foi. Quando não só terminou no ano missionário, mas em 9 anos de missão, né? Aquela experiência bonita com Luiz Mosconi aqui. Que acho que foi o auge dessa ação nossa na pastoral da diocese, né? Eu considero esse período que a Deus foi coordenador de pastoral da diocese de Natal, o período de mais efervescência na ação pastoral da igreja aqui, né? Foi uma acertada genial de Dom Heitor nomear a Deus coordenador da pastoral. Primeiro porque para você coordenar uma pastoral, e uma pastoral diocesana, arquidiocesana, você precisa ter muito gosto pela ação pastoral da igreja. Você precisa apostar, né? E apostar até a medula, né? Porque é um negócio que dá muito trabalho. Então, se você não tiver vocação e desprendimento, né, para fazer um trabalho dessa envergadura, com certeza você ou se cansa ou você desanima. E na Arquidiocese de Natal foi o maior período que nós tivemos de mobilização de todos os municípios que compõem a Diocese de Natal com suas paróquias, né? E é interessante que nesse período, enquanto o Diácono Tadeu estava na linha de frente, lavando chumbo, na linha de frente, eu estava trabalhando onde sempre trabalhei, né? Que é no anonimato, nos como é que diz assim, na base, né? Junto ao arcebispo, né? A gente estava implementando uma reforma administrativa na Diocese de Natal, né? E trabalhando uma reforma trabalhosa, né? Que ia mexer com muita gente. Sim. E mexendo com gente, mexe com interesses que são interesses legítimos e tem os interesses que não são legítimos, mas mexe. Verdade. Né? Então, para essas duas ações, né? Uma ativa, até massificante, e a outra de repensar estruturas, essas duas ações, elas impuseram tanto a Adilson como a mim, a gente saber que gosto tem a cruz. Então, eu como diácono permanente, a Deus como diácono permanente, a gente sabe que o cálice que a gente bebe é o cálice que Jesus tomou, né? Porque humanamente dói. Com certeza. Tá certo? Agora, eu olho para isso e fico muito feliz. Hoje, eu olho, depois de 25 anos, eu olho assim, digo, puxa vida, o que é que eu fiz como diácono permanente? Né? Se não conhecer a história, vai dizer, não fez nada. Foi fundamental, né? Imagina. Aparentemente. O que nós dois fizemos, adeus. Eu acho que a gente pode dizer isso. Eu estou com 60 anos, você está com 61. Já. 25 anos, né, adeus? Uhum. Diaconato. Diaconato, pois é. Né?
Eu digo, o que nós fizemos foi fundamental para a gente estar fazendo isso aqui hoje. Isso aqui, Rádio Rural, estava perdido. Estava perdido. E você vê que essa fase veio depois, logo que quando o Heitor chega, né? Vem para reestruturar a diocese, e aí entra uma coisa fundamental, que é a pastoral do dízimo. Sim. E essas ações, quer dizer, isso vai dando brecha para a igreja realmente ter uma outra... E foi essa mexida disso, né, que no seu trabalho de coordenação, e que culminou com as missões populares, criou a base para a pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo foi dentro da ordem daquilo que ia ser implementado para deixar a Diocese de Natal sustentável, sob o ponto de vista da sua manutenção. A pastoral do dízimo estava numa escala que precisava de uma base muito bem fundada. E foi a partir das missões populares que deu uma sacudida nos fiéis. Sim. Em todos esses recantos da diocese, né? Quer dizer, foi a partir disso, e esse trabalho de base que eu também coloco, por exemplo, a ação social da Diocese de Natal, que é uma ação que nasce com a igreja, né? A gente não pode deixar de olhar para o passado, né? O movimento de Natal, a ação católica, ação católica que cria tudo isso, né? Quer dizer, essa ação, e nós tínhamos também caminhando aí também conjuntamente a ação pastoral da Diocese de Natal nessa época, que sacudiu também a diocese, que foi a pastoral da criança. Sim. Pastoral da criança, a pastoral inovadora. Sim, com certeza. Que nasceu... Salvou milhares de vidas, inclusive. Milhares de vidas. E já nasceu dentro dessa compreensão de uma ação pastoral organizada, planejada. E levando em consideração fé e vida. Fé e vida. Que é isso que a ação católica vai trabalhar, né? Que hoje tem gente que tem dificuldade em entender isso, né? Fé e vida. Foi um período muito rico, que envolveu dezenas e centenas de pessoas, leigos, inclusive na sua maioria jovens, né? Que apostaram tanto nas missões populares quanto na ação da pastoral da criança e outras iniciativas que foram desenvolvidas na época, né? E a gente estava, se não estava à frente, mas a gente estava nos bastidores de tudo isso, fazendo acontecer. É verdade. E a Rádio Rural também é resultado disso. Pois é. A conversa está muito boa, mas vamos para mais um intervalo. Os diáconos Francisco Adilson, Francisco Teixeira continuam aqui com a gente. E você que está na Sintonia do Bem, não sai da nossa audiência, ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa. A gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 20 de novembro de 2022. Hoje estamos falando sobre os 25 anos do diaconato permanente aqui na Arquidiocese de Natal, que vai ser celebrado agora neste mês de novembro. E os nossos convidados são os dois primeiros diáconos que foram ordenados aqui na Arquidiocese, Francisco Adilson da Silva e Francisco das Chagas Teixeira de Araújo. A gente já falou sobre o trabalho do diaconato permanente aqui na nossa arquidiocese, como é que foi esse processo. E aí, nesse terceiro e último bloco, Adilson e Teixeira, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a atuação de vocês dois hoje na arquidiocese, né? Vocês atuam em dois segmentos que são voltados para o campo do social, né? Que são dois segmentos muito importantes aqui da nossa arquidiocese. Vou pedir para a Teixeira começar. Bem, eu acho nada mais natural do que o engajamento de um diácono na igreja, nada mais natural do que no campo da pastoral social. Que a pastoral social, ela é a expressão viva, tocável, né, do serviço da caridade à igreja. Ação concreta. Então, e nós diáconos, como a Dilson disse lá atrás, nós diáconos, nós temos o nosso ministério, tem como ofício primário, né, como principal,
revelar a caridade da igreja. Nós somos ministros da caridade. Então, se eu estou fazendo pastoral da criança, se eu estou fazendo coordenação do SA, do CEAPAC ou de qualquer outro serviço da igreja, eu estou atuando esse ministério que é tornar visível a caridade da igreja. Se eu estou numa liturgia, seja a celebração da Eucaristia, seja de outro sacramento, eu estou ali para tornar presente a caridade da igreja. O diácono no altar é a lembrança permanente de que a igreja veio para servir, assim como seu fundador quis, né? Nós somos eternos servidores do Evangelho. E como a igreja não existe para si mesma, também o diaconato, o presbiterato e o episcopado não existe para si mesmo. Existe para prestar esse serviço ao querido povo de Deus. Tanto o povo de Deus que já está nas nossas fileiras, mas também como aquele povo escolhido por Deus que ainda não foi suficientemente tocado, né, pelo Evangelho. E que são muitos. Né? O grande desafio hoje para nós, ministros da igreja, é olhar para as periferias. As periferias existenciais e as periferias geográficas. Nós estamos vivendo a festa de Nossa Senhora da Apresentação, como tantas paróquias estão vivendo festa de padroeiro. Mas nós já nos damos conta de que as festas que nós celebramos não alcançam as nossas periferias, não. Nós celebramos para nós mesmos, para os que já estão no redil. E os que não estão no redil? E os que estavam e deixaram? Esse é o grande desafio da igreja nesse ano e nos próximos anos. E nós, ministros ordenados, temos uma responsabilidade bem maior do que os fiéis batizados leigos e leigas. É nos preocuparmos com isso. Qual é a missão da igreja hoje? Qual é o desafio que a igreja, que o mundo nos coloca em nossas mãos para tornar Jesus presente e atuante para transformar essa realidade que está aí? Esse é um desafio que tanto para o diácono, como para o padre, presbítero, como para o bispo. Por isso que ser ministro na igreja, ordenado, ou instituído, porque nós temos o ministro da catequese, nós temos o ministro da palavra, da comunhão. Quer dizer, ser ministro da igreja não é fantasia, é compromisso. É compromisso para transformar o Evangelho em ação concreta para transformar o mundo. E parece que nós estamos fazendo muito pouco, porque do jeito que o mundo está aí, parece que o Evangelho não passou por perto, não. Não é? Verdade. É triste a gente olhar para o Brasil de hoje. Né? Vocês disseram que esse país é cristão e está desse jeito, então nós estamos feios na fita, né? Demais. Pois é, Teixeira, é interessante isso. Você falando e lembrando aqui do Papa Francisco, né? Quando ele vai nos dizer, recordando o ensino social da igreja, que qualquer ação da igreja, se ela não tiver presente a ação, o serviço da caridade, ela está se negando a si mesma, está negando Cristo, que veio para servir, né? Então, na hora que a Diocese Natal resolveu restaurar o diaconato, né, deve estar bem presente, e isso eu não sei se você estava, logo depois que Dom Jaime chegou à Diocese, eu sei que teve um encontro nosso, os diáconos, ali no subsolo da catedral. E eu fiquei surpreso quando alguém disse assim: temos que ter cuidado porque senão daqui a pouco vai ter mais diáconos do que padre na Diocese. E depois eu escrevi uma carta de 3 páginas para o bispo, mandei para o reitor do seminário e para outras organizações para dizer assim: olha, esse não deve ser o critério, né, para a existência do diaconato. Então o bispo, a diocese, tem que se questionar: para que é que eu quero o diaconato na minha diocese? E com certeza não deve ser para enfeitar altar. Vocês podem me ver em qualquer lugar, menos enfeitando altar. Detesto ser castiçal, né? Não, tanto nas grandes celebrações, não quero que ninguém se baseie nisso, não, porque eu estou até cometendo um erro.
um pecado, mas eu quero dizer assim, que para mim é mais importante estar, claro que eu não vou tirar o valor da Eucaristia, da liturgia, de estar em torno do bispo e tal, mas se há uma carência da presença da igreja, isso que eu dizia lá na carta quando eu escrevi, pode ordenar 10 mil diáconos nessa diocese que ainda não vai dar conta, se for para estar exatamente nas periferias territoriais, né? E nas periferias existenciais, onde a gente carece da presença de alguém que seja consolo, como Jesus. E vocês hoje atuam justamente em 2 setores que visam justamente esses menos favorecidos, né? Isso. O diácono Adilson, para quem nos ouve neste momento, ele é assessor do Vicariato Social da nossa arquidiocese, tem um trabalho bem consolidado nesse campo do social, sempre está aí nos assentamentos, não é, Adilson? Desenvolvendo também projetos como a Bodega Solidária, enfim, outras iniciativas que justamente garantem a segurança alimentar, a formação, a capacitação dessas pessoas que são atendidas. E o diácono Teixeira, ele é o coordenador do Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, o CEAPAC, que tem um trabalho também belíssimo, desenvolvido com o Homem do Campo, com projetos sociais de convivência com o semiárido, não é? Então, reforça só isso que vocês colocaram aqui para nós, né? Em relação a esse trabalho do diácono também junto às periferias. Exatamente. Então, se a gente formar um corpo diaconal, né, nesse sentido de atender ao serviço da caridade, você pode ter, como eu disse, 10 mil diáconos, que ainda não vai ser suficiente, porque a carência hoje, e eu digo assim, não é só... Claro que aí a nossa ação na Teixeira vai muito mais além das barbas, como dizia minha avó, da igreja. Né? Porque quando você está nesse campo, você está sendo preso da igreja, mesmo no meio daqueles que nem acreditam, né? Que não são da igreja católica, né? Que não até nem acreditam em Deus, mas a gente está sendo presença, sinal ali. Né? Imagine numa situação de fome, de miséria, de vulnerabilidade, de conflitos, a gente ser essa presença. Eu me lembro que naquela época, teve um tempo aqui, logo quando o MST chegou aqui no estado, né, os conflitos estourando. Graça Arruda esteve até comigo aqui esses dias para fazer um levantamento da memória do INCRA, tá? A gente conversava, ela até chorou quando começou a dizer isso. E quantas vezes, de madrugada em casa, morando em São José, o telefone tocava e alguém do outro lado dizia assim, amanhã vai ter um despejo, você pode, né, falar com alguém, né, em nome da igreja. Prestava esse serviço, quer dizer, esse é o nosso papel, né? E às vezes as pessoas não entendem, porque leva isso para o lado ideológico, político, partidário. E eu digo sempre, antes de surgir os ismos da vida, comunismo, petismo, marxismo, existe a palavra de Deus, né? Que nos compromete com a vida, e isso é o mais importante. Eu acho que Jesus Cristo, se for para o ismo, Jesus Cristo era o maior de todos. Tá certo. Agora, mais interessante a gente ser essa presença da igreja, dessa igreja viva, mas dessa igreja que é capaz de refletir, que é capaz de ajudar a discernir entre o que está certo, o que está errado, ou mediar uma solução que seja viável para ambas as partes, né? E para preservar a vida. E preservar a vida e a dignidade das pessoas. Isso é fundamental. A gente viveu isso com intensidade nesses 9 anos, Adilson, ali na barragem do Oiticica. Sim. 9 anos de trabalho duro, de muita incompreensão por parte de muita gente que não está preocupado com os pobres, não está preocupado se a pessoa está sofrendo ou não, quer a barragem construída porque quer o dinheiro, tá certo? Então, e a gente lá lutando, viu, assim no silêncio, mas lutando com garra para dar força a um grupo de pessoas atingidas pela barragem para que seus direitos fossem observados. A semana passada eu passei 2 dias lá, fiquei assim impressionado, dizia assim, olha, valeu tudo, valeu a pena tudo isso, né? Porque você vê, né, uma obra física e a obra social também pronta. Quer dizer, é uma coisa assim muito gratificante, mas que custou muito trabalho e muito sofrimento de muita gente.
Sem dúvidas. A gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa. Teríamos assunto para conversar aí mais outra hora ou até mais. Mas, infelizmente, o nosso horário é curto, né? Temos somente esse horário de programa. A gente já agradece ao Diácono Teixeira, ao Diácono Adilson, né? Por estar aqui conosco. Parabéns desde já, né? Por esses 25 anos de diaconato. E nesse encerramento a gente deixa aqui aberto aos dois, né, para uma mensagem final, né, algo que queiram reforçar nesse final do programa. Vou começar com a Adilson. Muito bem. Beleza, Luiz, acho que e todos que estão nos ouvindo, né? Eu acho que valeu a pena do Heitor hoje ainda aí, e a gente espera que ele viva muitos anos, né? Com certeza, até se ele esteja nos escutando, né? Mas assim, primeiro agradecer a do Heitor por ele ter tido a coragem, né, de restaurar o diaconato da Diocese de Natal. Tirar a manqueza da Diocese, da Igreja de Natal, né? Então restaurou aí as três grandes linhas do Sacramento da Ordem, né? O grande bem que ele fez com isso, onde ele passou, né, lá em Caicó e aqui. Então a gente quer agradecer, em primeiro lugar, a ele, né, ao povo de Deus, ao clero que nos acolheu, nos acolhe ainda hoje. E a mensagem assim eu acho que é para quem está se preparando também para o diaconato. Sim. E para todos nós que estamos aí. Que a gente possa interiorizar isso, que a nossa missão como diácono, a primeira coisa é ser presença do Cristo diácono, do Cristo servidor, né, nas periferias territoriais e existenciais. Que a gente não tenha medo de se lançar onde há essa carência, né, da presença de alguém que possa acolher. Eu acho tão interessante, Teixeira, eu tenho medo danado quando chega alguém assim, diz assim, Diácono, quero falar com o senhor em particular, eu já fico todo arrepiado, porque eu digo, meu Deus do céu, lá vem chumbo, né? E um dia uma mulher me pegou para conversar, foi acho que 9 da noite até meia-noite, depois só fazia balançar a cabeça, né? E no final ela vai me dizer assim, me abraçar e agradecer, porque disse que eu tinha ajudado muito. Mas em quê? Só escutar. Né? Os diáconos podem até ajudar na ação da caridade, escutando as pessoas, dando a palavra amiga, orientando, né? Atenuando os conflitos, né? Ajudando a dignidade humana. Então acho que a grande mensagem seria essa, que o diaconato da Diocese de Natal possa continuar aí, sobretudo nessa linha do serviço da caridade, trazendo para o meio da sociedade, né, exatamente Jesus Cristo, diácono, Jesus Cristo servidor, para que todos tenham vida e a tenham abundância. Eu queria, assim, além de reforçar o que a Adilson já disse, eu queria trazer também desse grande agradecimento, né, a compreensão e o apoio de nossas famílias, Adilson. Né? Sim, também. Nós temos esposa e nós temos filhos e filhas. E até neto já. E neto. Até neto. Você já tem um, eu estou chegando agora. Eu dois. Tem dois, né? Então, mas uma coisa muito interessante é que para que nós fizéssemos essa caminhada de 25 anos, nós tivemos que contar com a compreensão das esposas e dos filhos. Né? Eu e a Adilson, com certeza, nós, por causa do trabalho, nós fomos muito ausentes no início da formação de nossas famílias. Nossas esposas cuidaram sozinhas praticamente dos filhos em tenra idade, porque nós vivíamos no mundo, né? A gente vivia viajando. Então, eu pelo menos, por exemplo, eu estava fora quando nasceu minha primeira filha, né? A outra, terminou de ter a menina, no outro dia, muito cedo, eu teve que viajar, né? O Ernesto, a mesma coisa. Só o outro que coincidiu de estar aqui em Natal, já morava em Natal. Então, quer dizer, isso sem a compreensão das esposas e essa participação ativa no ministério diaconal, sendo uma boa pastora na igreja doméstica, né, com certeza nós não teríamos feito tanto que nós fizemos. Se podíamos fazer mais, não sei, mas que os 25 anos, eu acho que é para celebrar exatamente porque nós fizemos como São Paulo, eu acho.
a gente deu uma boa caminhada, viu? Se não acertamos muito, mas São Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho que aconteceu. Muito bem, beleza. Então, só agradecer realmente a presença aqui de vocês dois, foi uma manhã muito agradável e já parabenizar, né, só reforçar realmente essa congratulação, né, por essa data especial. E que venham mais 25 e 25 e 25, né? Nessa história de caminhada aqui da nossa arquidiocese, do Diaconato Permanente, que tem um trabalho muito bonito aqui no nosso território arquidiocesano. Agradecer a você que ficou na nossa audiência na manhã deste domingo e reforçar que logo mais tem a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Estamos na festa de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da arquidiocese. Você também acompanha aqui pela Rádio 91 toda essa programação. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91. E só lembrando, semana que vem tem mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja. Até lá!